Não. Fala, galera abençoada, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais um episódio da série O Jovem que Deus Quer Que Eu Seja. Hoje nós vamos falar sobre a fé. Queria convidar vocês agora, nesse momento, a colocarem nos comentários, antes da gente iniciar, se você já teve alguma experiência de fé. Vamos ver a definição da fé na Bíblia, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, e apenas o primeiro versículo eu vou estar lendo na versão A Mensagem. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus. Esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e o que podemos ver por meio de que não vemos. Em outra versão diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. A gente pode ver, fazer uma comparação com essas duas versões que foram lidas, que ela trata muito sobre a visão. E quando eu estava preparando sobre essa palavra, o Senhor falou muito forte no meu coração sobre a visão da fé. E essa visão que nós temos que colocar em prática. Acredito eu que vocês, jovens, que estão assistindo neste momento, têm alguma experiência de fé que vocês já viveram, ou também quando nós estamos no mundo, a gente já presenciou muitas coisas. Às vezes quando a gente confiou em pessoas, confiou em alguns objetos, até mesmo quando a gente fala, eu boto fé naquela pessoa, e às vezes nós acabamos tendo uma frustração. E a partir do momento que a gente lê esses versículos, a gente pode ver que os nossos antepassados tiveram um caminho, eles trilharam um caminho diferente, A gente pode ver que as pessoas que não têm fé em Cristo, elas têm uma vida totalmente diferente. E acredito que até nós podemos citar isso, eu posso citar isso, que nós temos uma vida diferente das pessoas que não conhecem a Cristo. E até mesmo para a gente aceitar a Cristo em nossas vidas, nós temos que ter fé. No livro de Romanos, no capítulo 3, versículos 22 até o 26, diz o seguinte: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que elas tratam todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e todos estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Nesse texto que a gente acabou de ler, a gente pode ver que até para a gente ser salvo, nós precisamos exercer a nossa fé. Acredito que todos vocês se lembram a partir do momento que vocês entraram na igreja, levantaram as suas mãos e aceitaram a Jesus Cristo. Eu me lembro e acredito que você também se lembra, e que você nesse momento possa ter uma recordação e que você possa ficar feliz, amém? Quero te dar um exemplo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 20, Jesus nos adverte: se nós tivermos a fé pequena, do tamanho do grão de mostarda, queria que a produção colocasse nesse momento, a gente pode ver que ela é muito pequena. Mas Jesus ele diz o seguinte: se a gente tiver a fé do tamanho dessa semente, nós poderíamos falar para o monte se mover para a direita ou para a esquerda, pois nada seria impossível para nós. E também queria complementar com mais um exemplo. Vai estar sendo mostrado nesse momento uma imagem de uma casa. Acredito todos que moram aqui no Jaraguá já viram essa casa, e também ela também já saiu na revista Veja. Por que eu mostrei ela? Se a gente vê a base da casa, ela tem uma base pequena, e a gente vai olhando do início até o final dela, a gente pode ver como ela vai ampliando.
E é dessa forma como funciona a nossa fé. Ela vai sendo bem pequenininha, mas ela vai crescendo a cada dia mais. Você até pode me perguntar: Vinícius, como que eu consigo exercer a minha fé? Lá em Romanos 10:17 diz que a fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você está engajado dentro do ministério, está escutando a palavra do Senhor, a sua fé, ela está aumentando. Às vezes parece que não, mas ela está sim. Algo que eu também queria trazer para vocês, que o Senhor falou no meu coração. Às vezes nós nos encontramos em algumas situações, nós jovens, nós temos algumas situações, acredito que todos vocês têm algum exemplo, mas eu queria dar um exemplo meu sobre o meu trabalho. Eu tinha 15 anos de idade e ali era impossível naquele momento eu conseguir arrumar um trabalho. E eu pedia muito ao Senhor porque eu queria ter uma independência financeira, né? Eu acredito que todos nós queria comprar um tênis da época, queria comprar as roupas. E nisso foi criando aquela vontade dentro do meu coração. E eu orei ao Senhor, e ali o Senhor, Ele correspondeu às minhas orações. Mas por que você está falando isso, Vinícius? Por quê? Porque a fé, na própria Bíblia diz que a fé, ela sem ações, ela é inválida. Agora eu também queria dizer algo para vocês. Tem muitos jovens que estão apenas esperando a fé cair do céu, mas não estão colocando as ações em prática. Como que eu consigo colocar em prática? Vou dar o exemplo de um trabalho. O trabalho, você pode orar e ao mesmo tempo você pode fazer o quê? Entregar um currículo dentro de uma empresa. Isso é o exemplo de uma fé em ação. Você vai lá, entrega o seu currículo e você ora. Se for da vontade do Senhor, aquilo irá te beneficiar. E eu quero também incentivar você nesse momento. Acredito que vocês possam estar passando por algumas lutas, mas na palavra do Senhor diz que tudo isso que acontece às vezes nas nossas vidas nos gera perseverança. E essa perseverança, ela faz que a nossa fé, ela cresça cada dia mais. Acredito que se você pensar comigo, se tudo que a gente pedisse ao Senhor, Ele nos desse, iria ser fácil. Mas para nós evoluirmos na fé, nós precisamos sim enfrentar algumas batalhas, nós precisamos ali passar por algumas dificuldades, mas tudo isso é para que a gente suba de nível. Não desanime, pois na palavra do Senhor diz que você, jovem, é um jovem forte e corajoso. E para finalizar esse devocional falando sobre o jovem de fé, eu queria falar sobre a nossa herança da fé. E eu quero também falar para vocês que vocês tem um pai na fé. Acredito que todos vocês conheçam a história de Abraão. No livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ele ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Não vou explicar a história aqui, pois acredito que vocês saibam, mas creio que vocês leram aquela parte quando o Senhor chamou Abraão e pediu para que ele saísse da parentela dele, que o Senhor mostraria o caminho. E ali o Senhor falou várias promessas, e até no decorrer da história de Abraão nós podemos ver que tem promessas que o Senhor ali deu que cairiam sobre as nossas vidas hoje. E tem promessas que não aconteceram no passado que podem acontecer com você também. Basta você ter fé. E só pra gente se basear nisso que eu falei, lá em Gálatas 3:7 diz o seguinte: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. A gente pode ver aqui no último versículo 9 que nós seríamos abençoados através da vida de Abraão. E se você hoje se encontra desanimado, não fique desanimado, fique feliz, pois você acabou de receber uma palavra onde você tem uma herança na fé. Para complementar no que eu disse no começo sobre a visão que nós temos que ter sobre a fé é uma visão diferente que nós temos no mundo. No mundo, a gente pode ter um exemplo muito claro, foi um exemplo quentinho que saiu há pouco tempo, que é o exemplo do coronavírus. A gente pode ver que podemos ver pessoas que ficaram desesperadas, que perderam as suas esperanças, mas nós que estamos em Cristo, nós não fomos abalados, graças a Deus. A gente pode ver muitas pessoas que deram testemunho, que conseguiram tantas coisas, e até eu posso dar exemplo.
Eu casei no meio de uma pandemia, eu e minha esposa, nós compramos o nosso carro e hoje o Senhor tem feito tantas coisas no meio de uma pandemia. E a gente pode ver também que nós não tínhamos esperança de ter uma vacina e o Senhor proveu. E muitas pessoas já estão sendo vacinadas. E isso é o exemplo da fé, porque muitas pessoas achavam que os cientistas não iam conseguir, mas nós cremos num Deus onde Ele nos capacita, pois tudo vem da parte dEle. Tudo que aconteceu não foi em vão. O Senhor mostrou tantas coisas. Então que você, jovem, se você se encontra desanimado, não fique desanimado. Nesse momento, pegue, se levante e pegue a palavra do Senhor, reflita nessas mensagens, pois se o Senhor falou comigo, eu creio que também o Senhor vai falar com você. Amém? Quero convidar vocês, jovens, nesse momento, se vocês gostaram dessa palavra, que vocês compartilhassem com seus amigos, compartilhassem nos grupos onde vocês estão no WhatsApp, que vocês possam seguir esse canal aqui, da Comunidade Evangélica Fogo Santo, e ver todos os vídeos dos devocionais anteriores e os que estão por vir, e eu creio que você irá ser edificado. Muito obrigado por mais um devocional, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!